E nós vamos falar do Enem, né? Vocês sabem, o Enem foi essa semana e como era de se esperar, vamos combinar, né, gente? Todo mundo sabia que o pessoal ia meter o pé na jaca essa semana. Aliás, literalmente o Lula meteu o pé na jaca lá de entrar no socialismo completo, né? Modo comunista on, né? Até com Bolsonaro. O pessoal do INEP ainda dava um jeito de dar uma esquerdalhada lá no Enem. Imagina se com o Lula não ia ser um negócio totalmente socialista, é lógico. Mas eu não me preocupo com isso não, tá, gente? Fica o pessoal preocupado, não, porque estão doutrinando nossos filhos. Cara, pergunta, seu filho sabe disso. Seu filho já percebeu esse negócio desse esquerdismo absurdo que tem nas escolas e no Enem, coisa e tal? O pessoal já faz piada com isso no final das contas, já não levam a sério esse pessoal esquerdista. Mas vamos dar uma olhada nas pérolas que tem do Enem aqui, porque tem umas pérolas realmente lindas. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a Revista Oeste trazendo o Enem 2023 que exalta Paulo Freire. Você acha que não ia? Porra. Depois de 4 anos o pessoal metendo o pau no Paulo Freire e coisa e tal, é lógico que o pessoal vai dizer agora que Deus Paulo Freire voltou, que vamos beatificar Paulo Freire como o cara mais inteligente do mundo. Cara, o Paulo Freire, vocês sabem, ele copiou o método de um evangélico americano, né? O método Paulo Freire, que o pessoal fica babando ovo aqui no Brasil, é a cópia escarada, descarada, absoluta, cópia direto, palavra por palavra, do método de um pedagogo americano. A única coisa que o Paulo Freire fez foi trocar, porque qual era o método do cara americano lá para fazer, para ensinar pessoas a alfabetização, né? É que a alfabetização tem que ser feita com coisas do dia a dia da pessoa, que a pessoa mexe. Então, se é uma pessoa que trabalha na roça, tem que usar as coisas do dia a dia, semente, planta, galinha, enfim. Se a pessoa trabalha na cidade, tem que usar as coisas da cidade. Você tem que usar palavras e conceitos da pessoa para a alfabetização dela. Eu tô simplificando muita coisa, evidentemente, mas tem um vídeo lá no Visão Libertária que eu faço o destrinchamento completo desse, entre aspas, método Paulo Freire, que não é dele, que ele copiou, que é um plágio descarado. Só que o Paulo Freire falou, além disso, você tem que incluir os elementos do comunismo, do socialismo, porque o objetivo de toda a educação, na visão do Paulo Freire, é formar a revolução comunista. Você tá achando que eu estou exagerando? Não, é isso mesmo o objetivo dele, o que eles querem é isso, né? Sempre foi, a gente sabe disso. O grancimianismo, né? O Antônio Gramsci lá falava isso mesmo, que não, é importante você educar, você ocupar os espaços da educação para conseguir ter a revolução comunista, né? Enfim, que isso existe, existe. Só que o que está acontecendo? Com a informação descentralizada e distribuída, como os alunos hoje em dia, na minha época, na época que a gente estudou, que você só tinha a visão do professor, não tinha a internet, não tinha outros meios de informação, de fato, isso funcionava. É por isso que você ainda vê tanto comunista de cabeça branca por aí, né? Os caras idiota, velho, ainda acreditando em comunismo. Por quê? Porque naquela época funcionava a doutrinação nas escolas, né? Hoje em dia não mais. Por quê? Porque os alunos eles procuram saber, eles acabam tendo contato com outras ideias, acabam tendo contato com as críticas ao próprio mecanismo de doutrinação das escolas. Então isso já virou até piada, gente. Não se preocupem, isso não funciona mais. Isso funcionava, a doutrinação que eles pretendem fazer, funcionava 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje em dia não funciona mais. Os alunos já tiram isso como brincadeira, já entram em modo comunista na hora de fazer o Enem, e pronto, cara, é impressionante. Então tá aqui, ó, né? Como era de se esperar, evidentemente que eles iam fazer esse tipo de coisa, né? Tem um monte de coisa aqui de coisas criticando o agronegócio, muitas críticas ao agronegócio. Devem ter chamado alguém do MST para fazer essa prova aqui. Tem aqui, ó, tem um monte de coisa que o pessoal colocou aqui. Ó. Olha só, no Cerrado o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Não, olha só, esse cara sabe o que ele está falando, porque a verdade o que ele está dizendo aqui é, hoje em dia você cultivar a terra como se fazia 100 anos atrás, com uma pequena família, com enxada e coisa e tal, não dá mais certo. Você tem que fazer a mecanização, você tem que adotar novas tecnologias. Cara, o mundo hoje, só tem gente viva no mundo hoje porque isso foi possível. Porque com o agronegócio, com a maior eficiência no aproveitamento da terra, você consegue produzir comida à vontade hoje em dia, muito mais do que se produzia no passado. De fato, é uma questão de vida ou morte. Esse agricultor pobre que eles querem que seja o padrão, ele estaria morrendo de fome hoje em dia.
Felizmente a gente tem novas tecnologias, a gente tem um agronegócio para permitir comida barata para todo mundo, né? Não, eu sei que não é perfeito, eu sei que podia ser mais barato ainda, né? Sempre pode, mas, cara, só é o que é hoje graças ao avanço tecnológico. E o que eles querem é que não, olha só. O modelo capitalista subordina os homens e mulheres, né? Porque bens comuns se tornam propriedade privada. Que porcaria é essa? Tudo que é escasso é propriedade privada automaticamente, não existe bem comum. O que tem de bem comum são as coisas que não são escassas, né? Por enquanto. Então, por exemplo, o ar, por enquanto, ainda é um bem que não é escasso, então você não tem propriedade privada de ar ainda. Mas terra já é um bem escasso. Você já tem vários outros bens escassos para ir. No momento que é um bem escasso, automaticamente é propriedade privada. Além do mais, outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos. Parece que eu não faço nem ideia do que o cara falou aqui. O que é pragatização? Tratar os humanos como pragas e outros seres não humanos? Cara, esse pessoal viaja muito, bicho. Essa maconha estragada que eles usam realmente. A superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. O que tem a ver uma coisa com a outra, pô? O cara tá plantando na terra dele, ele não tá fazendo violência contra ninguém. Que história é essa, né? Mas enfim, é o pessoal do MST, evidentemente, que está falando aqui, que acha que o agronegócio é errado, porque tem que dar terra para o pequeno agricultor, que é muito menos eficiente que o agronegócio. Que se todo mundo tivesse pequeno agricultor cultivando a terra, os alimentos custariam muito mais caro, provavelmente não teria alimento suficiente para o mundo todo, né? Enfim, aí ele coloca aqui qual é os elementos descritos no texto demonstram que há um evidente assédio ao empresariado, né? Ou seja, o autor do texto é um idiota que está assediando quem faz as coisas corretas, quem empreende e faz a coisa acontecer, né? Dificultando o investimento em maquinário para a produção. É o que está fazendo esse autor aqui do texto. Eu marcaria mas a resposta que ele quer que marca é essa daqui, ó. Cerca aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Meu amigo, é o agronegócio que permite a vida de 8 bilhões de pessoas no mundo. Se não fosse o agronegócio, se não fosse as técnicas novas de plantio, metade desse pessoal estava morto já hoje em dia, né? Enfim, eles têm um outro aqui que a Madalene Laxo lembra que tem um problema etimológico aqui, né? Ele fala que a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas populares que chamam o termo mulambo imundo, né? Mulambo, para quem não sabe, é o nome que as torcidas adversárias ao Flamengo dão aos flamenguistas, né? Então é todo mundo mulambeiro mesmo, os flamenguistas. Então não tem nenhuma conotação racial ou coisa e tal. É um insulto, a intenção é insultar, né? Numa provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravidão. Aí pronto, não pode. Mesmo que hoje seja um termo que não é usado com conotação racista, mas, segundo eles estão dizendo aqui, era porque os senhores de engenho chamavam os escravos de mulambo e coisa e tal. E ela corrige aqui, não, mulambo quer dizer farrapo, ou esfarrapado na linguagem quimbundo, que é a linguagem lá de Angola, né? Então, o farrapo ou esfarrapado é pessoa pobre, não é necessariamente negro. Eles usavam esse termo lá em Angola porque, né, a maior parte da população lá é negra, então o esfarrapado pobre lá, o pobre lá é negro também, então pronto, né? E aqui no Brasil a gente usa isso justamente no mesmo sentido, de pessoa medíocre, pobre, esfarrapado, né, flamenguista, né, tudo sinônimo, né, tudo mesmo, a mesma coisa, né? Enfim, apesar de que eu já falei para vocês, o verdadeiro time de pobre aqui no Rio de Janeiro é o Vasco, com muito orgulho. O Vasco é o único time que não é de elite. Todos os 3 times aqui do Rio de Janeiro são times de elite. Nasceram na Zona Sul, com gente rica, fazendo sei lá o quê. O Flamengo é uma enganação. O pobre que torce pro Flamengo tá torcendo pro patrão, né? Mas cada um é livre para torcer para quem quiser. Quem sou eu para criticar, né? O Vasco não. O Vasco surgiu de pessoal que trabalhava mesmo. Tanto que surgiu lá em São Cristóvão, no fim do mundo, lá do lado de Monte Favela e coisa e tal. O Vasco é o verdadeiro time dos pobres aqui no Rio de Janeiro. Mas flamenguista é mulambeiro mesmo. Não tem essa, não. Enfim, e aí ele está falando aqui que isso daqui é uma condenação do preconceito racial e rejeição de costumes elitistas e coisa e tal. Ou seja, estão querendo trazer a coisa como se fosse racismo, quando não é, né? Enfim, tem um monte de coisa, como vocês podem imaginar. Deixa eu falar um pouco sobre o tema da redação, que o tema da redação também
foi absurdo, né? Um tema que eles fazem de propósito, isso está até correto, de deixar uma coisa muito aberta, justamente para o aluno ter o que falar, qualquer coisa que ele queira ali, mas o tema da redação é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ou seja, o que eles querem dizer aqui, né? Existe uma invisibilidade do trabalho que é feito pela mulher de forma de não empregada. Ou seja, ela está em casa, então ela lava o prato, ela arruma a casa, ela arruma a cozinha e coisa e tal, não como empregada porque ela está cuidando da casa. E na visão deles, ninguém presta atenção para isso, né? Também isso é a mulher também que muitas vezes cuida dos pais idosos e até mesmo dos filhos. E aquele negócio, eu me sinto meio excluído dessa história, porque vocês sabem, eu sou pai solteiro, né? Eu cuido da casa, eu que lavo louça aqui em casa. E eu tenho, meus filhos são grandes, mas você sabe, né? Filho não faz nada, né? Vocês sabem disso, né? Eu que tenho que lavar a louça que eu quiser. Se eu quiser a louça limpa, eu que tenho que ir lá lavar. Enfim, e lá em casa também a minha mãe é acamada, né? E quem cuida é meu irmão que cuida da minha mãe. Então, cadê a invisibilidade do homem que cuida das tarefas de casa também? Que história é essa? Por que só a mulher que é invisível nisso daí? Os homens são invisíveis também. Por que insistir em colocar o cuidado realizado pela mulher no Brasil? Não, eu concordo que é um trabalho que é invisível, é um trabalho que as pessoas não dão valor e que tem valor, tem um custo isso aqui, a pessoa cuidar da casa, cuidar dos pais doentes, inclusive é uma coisa que, se o meu irmão não conseguisse cuidar da minha mãe, eu não sei o que a gente faria, né? Que seria uma coisa complicada, é uma situação difícil isso daí. Agora, por que da mulher? Por que do homem não pode fazer isso? O homem não é invisível, é só a mulher que é invisível nisso aqui. É só injusto quando é com a mulher. Ah, não, mas é porque a mulher que faz a maior parte. Eu não sei disso não, tá? Da minha experiência, como eu falei, é 100% o homem do lado de cá. Pode ser que outras famílias seja diferente, né? Enfim, mais uma vez, esquerdismo absoluto nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.